Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente que não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Qual é a destruição que uma fake news pode produzir? Nós vivemos um tempo que esse é um assunto recorrente, presente na sociedade, em todo o mundo. De um lado, uns acusam os outros de produzirem fake news. E a gente que fica, às vezes, nesse debate, você fica assim, mas de fato, quem está dizendo a verdade, quem está dizendo a mentira? Mas qual é o estrago que uma fake news pode produzir? Talvez ao irmos para esse texto, a gente pode ter uma ideia que o estrago pode ser gigantesco. Por quê? Porque aqui está a primeira fake news da história. A primeira fake news da história. É a primeira vez que a verdade é contraposta por uma mentira que se apresenta como verdade. É a primeira vez que algo é proposto de um modo a substituir uma palavra verdadeira, certeira, por algo falso. E qual foi a consequência? Todo mal, toda dor, toda corrupção, toda desgraça, toda a morte, toda a fome, nasce do momento em que uma fake news é plantada na história. E o pior, os seres humanos a tomam como verdade e tomam a verdade como uma possível mentira. Daqui para frente, em toda a história humana, esse fenômeno marca a nossa trajetória. Marca a luta das pessoas, das nações, das culturas. Não é nada novo que sempre a verdade de Deus, a palavra de Deus, está em profundo embate com a mentira. Isso que aconteceu aqui com aquele casal original se repete e repete e se repete na história. Sempre há um profundo embate entre a verdade de Deus e a mentira satânica. E aqui há uma coisa que a gente já precisa aprender sobre mentira. Mentira tem pai. Não disseram ainda quem é a mãe, mas pai tem. E Jesus deixou muito claro quem é o pai da mentira. Se é uma mentira científica, filosófica, moral, romântica, seja a mentira que for, mentira tem pai e tem origem. Tem origem. O discípulo de Jesus precisa ser alguém comprometido com a verdade, seja em que esfera, em que área ela possa ser observada, conhecida e aplicada, e seja também em qualquer dimensão da existência. Qualquer dimensão da existência. Por quê? Porque a mentira tem origem. E a mentira sempre, irmãos, sempre será satânica. Não existe uma mentirinha bem intencionada, uma mentirinha que no fundo ela é legal, ela é útil, ela pode então ser usada. Mentira é mentira. Mas aqui, ao olhar para essa primeira fake news, e se nós fizermos uma análise dela, como ela nos mostra esse embate em específico entre o que Deus falou, disse e determinou como verdade e aquilo que Satanás, de modo astuto, você viu aqui no texto? Aqui ele se apresenta como uma
serpente. E por causa de uma característica, porque a serpente era a mais astuta dos animais selvagens. Então não espere que a mentira apareça para você como mentira. Por isso que é fake news. A mentira sempre virá travestida. Agora, como que a gente pode perceber essa gênesis, essa natureza da mentira, quando ela se levanta contra a verdade de Deus? Esse é um assunto complexo, profundo, longo. Então aqui eu quero despertar a sua consciência e te dar algumas dicas práticas para que você ouça Deus e para que você esteja submetendo a sua mente, suas decisões, suas posturas à verdade de Deus. E para que você perceba então que há um caminho de discernimento, de busca de discernimento. E isso é tão importante, porque as mentiras satânicas, elas geram profundas consequências, como foi desde o princípio no texto que nós acabamos de ler. Quando nós olhamos nessa passagem, que nos mostra a gênesis do mal entre nós, seres humanos, mas também como o mal se introduziu a partir de uma mentira contra a palavra de Deus, nós percebemos que toda guerra nesse sentido começa nesse contraponto quanto ao que Deus disse, afirmou e estabeleceu. É isso que está acontecendo no texto. E aí Satanás faz isso a partir de duas abordagens. Ele começa com uma distorção da verdade. Distorção da verdade. Olha só o que ele diz, não é? Ele se apresenta e diz à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha que coisa sutil. Então quer dizer que Deus falou que vocês não podem comer de nada do jardim? E a mulher tinha consciência da verdade. Qual que era a verdade de Deus? Vocês podem comer de tudo que há no jardim. Inclusive ali no jardim havia duas árvores especiais, diferentes. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore, alguém lembra? A árvore da vida. Eles não são proibidos de comer da árvore da vida, inclusive, que estava ali, cujo fruto estava à disposição deles. E todo o resto que o ecossistema do Jardim do Éden podia produzir para eles. Tudo estava à disposição. E a mulher sabe disso. Pergunta, Satanás não sabia? O que vocês acham? Ele chegou lá meio enganado? A notícia chegou para ele meio distorcida? Não, meus amados irmãos. Ele sabia exatamente o que Deus havia dito. Então o que ele faz? Ele lança uma mentira em que distorce a verdade. Não nega totalmente a verdade, porque Deus havia dito: tem um fruto que vocês não devem comer. Um princípio de obediência, um pacto de obediência. Por isso a gente chama de pacto das obras. Feito com Adão e que Eva, sua mulher, conhecia muito bem. Ele distorce. Deus não disse que vocês não podem comer de nada que há no jardim? Como a mulher tinha conhecimento de quê? Da verdade. Ela responde corretamente: não foi isso que Deus disse. Não foi isso que Deus disse. Meus amados irmãos, nesse sentido, Eva dá um exemplo, um testemunho para muito crente que tem hoje, frequentando as igrejas evangélicas brasileiras, porque ela sabia o que dizer no primeiro momento. Ela soube. E ela deu uma resposta certa. Pouco tempo atrás, recebo um convite para ir numa igreja evangélica aqui na cidade. Só precisa ir. Um grande homem de Deus está vindo com revelações do Apocalipse. Ele vai dar um estudo sobre o Apocalipse? Não. Ele foi na ilha de Patmos. E Deus deu para ele a visão das coisas que iriam acontecer. E aí me chamaram para esse encontro. E eu falei assim: meu irmão, eu não vou e te aconselho você não ir. Mas por quê, pastor? Você não lê Bíblia, não? Aí eu peguei, abri aqui, ó, o último texto da Bíblia.
fala sobre o quê? Apocalipse. Aí o que diz aqui? Não é? O que a Bíblia diz? Que não é para acrescentar nenhum tio. E diz assim, maldito, amaldiçoado. Aí vem crente me convidar para um cara que vai falar acrescentando milhares de tios ao Apocalipse. O povo não lê Bíblia, não? Você pode ir de curioso, mas você vai saber, você vai ouvir mentira, você vai ouvir fake news. Por quê? Porque se aquele que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus disse, fechou a revelação, acabou, maldito, e ainda diz a Escritura aqui, no último capítulo de Apocalipse, que todos os males desse livro venha sobre o infeliz desse pastor. Quem está dizendo isso? A Bíblia. Mas aí a gente começa a criar adendos. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Porque a igreja vai perdendo a sua firmeza na palavra de Deus. E a mesmíssima coisa que aconteceu no Éden vai se reproduzindo, e vai se reproduzindo, e vai se reproduzindo. E muita gente que carrega a Bíblia na mão, esquece, ignora, relativiza, põe de lado a palavra de Deus e abraça tantas e tantas outras possibilidades e verdades e assim por diante. E se de um lado, Satanás, na sua esperteza, astúcia, ele distorce, quando não é possível distorcer, ou quando distorcer não leva para o engano, o que ele faz? Aí ele nega. Quando a mulher responde de modo correto, diz o texto, com toda clareza, Satanás então diz assim, verso 4, certamente não morrerão. É interessante que a palavra de Deus, no capítulo 2, foi, porque do dia que dela vocês comerem, certamente morrerão. O que Satanás faz aqui agora? Não. Ele sai da dissimulação, da distorção do que Deus disse, para avançar agora para uma negação. Deus disse que vocês iam morrer. Ele está manipulando vocês. Certamente vocês não vão morrer. E eu vou dizer para vocês por que ele está fazendo isso. Porque ele não quer que vocês sejam o que vocês podem ser. Porque tudo aquilo que vocês têm potencial para serem, ele está escondendo. Então vocês não vão morrer e mais, vocês vão ter conhecimento de tudo, do bem e do mal. Vocês vão ser como ele. Ele não quer que vocês sejam como ele. E o que era homem e mulher? Imagem e semelhança de Deus. Mas não eram Deus e não deveriam ser. Por que Satanás cai da presença de Deus? Porque Satanás, sendo um ser de luz, quis usurpar a glória devida ao nome de Deus. O que ele está prometendo aqui? Essa síndrome de Lúcifer, não é? Que contamina a vida humana em todas as suas dimensões. Vocês têm o potencial de serem como ele é. Vocês podem ser os seus deuses. Vocês podem ser os seus senhores. Vocês podem ser a própria divindade. No mês de março agora tem uma série de sermões. Aí eu já fechei outra parceria. Vocês viram que eu fechei com o Hernandes, agora eu fechei com o Felipe Pontes. Ele só não sabe. Mas vamos fazer a parceria com ele. Não é? Ele tem um livro sobre a idolatria do coração. E tem uma série no Right Now Media sobre a idolatria do coração. E nós vamos, no mês de março, tratar a idolatria do nosso coração. Vamos falar dos ídolos do coração. Porque a grande guerra da alma humana é essa busca por outro Deus, por outro ídolo,
que não seja aquele que é merecedor de toda honra e de toda glória. E Satanás, então, promete o inverso que Deus havia prometido. Deus havia prometido comunhão, satisfação nele. Fico pensando, irmãos, a gente poder falar com Deus como Adão, como Eva, tinha aquele encontro no final do dia com o Senhor. Às vezes nós estamos aqui e a gente começa a louvar, e um certo sopro do Espírito Santo vem no nosso coração, e a gente se emociona, a gente se alegra, a gente sente a presença de Deus, e isso nos renova, isso nos transforma. Agora imagina, irmãos, sem pecado, sem ruptura, sem guerra espiritual, emocional, com o coração totalmente rendido, e Deus vindo até nós, nos visitando, conversando conosco. O que é isso, irmãos? É o que nós tínhamos no jardim. Mas há uma promessa alternativa. E essa promessa alternativa é feita numa negação do que Deus falou. E nós precisamos entender que essa primeira grande fake news, a primeira grande mentira, ela é a mãe de todas as mentiras. Eu descobri a mãe. Vou escrever um artigo sobre isso. Quem é a mãe das mentiras? O pai a gente sabe, né? A mãe é a própria mentira que ele contou, que deu origem a tudo quanto é mentira que está por aí. Mas observe, a mentira entra na história humana confrontando a verdade de Deus. Quando a gente olha para o momento que nós estamos vivendo, é um momento crítico. Ainda no tempo dos apóstolos, nas epístolas de Paulo, o que Pedro escreveu para as igrejas da Ásia Menor, os escritos de João, todos eles você vê esse embate. Porque a igreja já no seu nascedouro começa a viver essa pressão de sustentar a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, em um embate constante contra a heresia, contra os falsos profetas, contra os falsos mestres. Por isso nós temos tanta orientação no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus nos alertou tantas vezes, nos advertiu, olha, vão surgir muitos falsos mestres, vão surgir inclusive falsos cristos. E meus amados irmãos, como têm surgido falsos cristos? Porque o falso Cristo não precisa ser uma pessoa, um indivíduo. Eu costumo dizer que o falso Cristo mais fácil de lidar com ele é o Henrique Cristo lá no sul. Porque esse está descarado para nós. Meu pai. Né? Aí há pouco tempo esteve num programa de televisão. Eu queria oferecer uma coisinha aqui para o senhor e tal, um vinhozinho, o senhor aceita? Vinho, eu gosto de vinho. Como você sabe, eu gosto de vinho. Não, mas assim, eu trouxe a água que o senhor transforma água em vinho, né? Passou vergonha. Transformou em nada, a gente sabe que ia transformar. Falso Cristo. Esse aí, gente, faz a gente rir, não é? A gente ri. É piada. Mas tem muito falso Cristo, que são construções, percepções de um Cristo que não é o Cristo bíblico. E isso permeia a luta espiritual da igreja. É uma das formas que Satanás distorce o Evangelho. Não é dizendo que Cristo não existiu, mas gerando uma visão, uma compreensão e um apego, inclusive, a um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Nós vivemos isso e Jesus disse que isso ia acontecer. E aí, historicamente, ainda no tempo dos apóstolos, esse grande embate entre verdade e mentira. Aquilo que de fato Deus falou e aquilo que é distorcido quanto ao que Deus falou, ou aquilo que é negado quanto àquilo que Deus falou. E por isso, as Escrituras, de um modo geral, elas sempre estão no centro do embate. Sempre. Então você pega, século IV, a igreja se institucionaliza, torna-se a religião oficial do império. Primeira coisa que o império faz, o que os religiosos fizeram? Tiraram a Bíblia da mão do povo. Não, nós temos uma casta, nós somos os sacerdotes, vocês são o povão.
né? Nós somos o clero, vocês são o laicado. Vocês não têm a menor condição de ter a Escritura nas mãos. Deixa que a gente interpreta para vocês, entende para vocês, diz para vocês. E com essa autoridade espiritual, a gente vai guiando a vida de vocês. Aí os concílios vão acontecendo e as coisas mais absurdas vão entrando. A justificação pela fé, por exemplo, que ninguém pode salvar a si mesmo. Papel do sacrifício de Cristo, centro do Evangelho, centro pleno da verdade. É substituído, por exemplo, pelo mérito. Então a gente começa a ter gente que tem, inclusive, mais mérito que a gente começa agora a pedir a intercessão deles. Não, mas peraí, a Bíblia não diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo? Que não foi dado um nome no céu, na terra, nem debaixo da terra, que importa pelo qual os homens sejam salvos? Está na Bíblia ou não? Mas se ninguém tem a Bíblia, se o povo não tem Bíblia, se alguém lê para você e você não lê nada, como é que você vai entender isso? E se há essa distorção e essa negação da verdade? Vem a reforma, lá na frente. Resgata o quê? Sola Escritura. Somente a palavra tem a autoridade como verdade de Deus. É ela que nós devemos debruçar para termos a verdade de Deus. Passa o primeiro momento da reforma. Primeira reação em relação à reforma e à Bíblia. Poucos anos ali depois da reforma, Concílio de Trento. Aí o pessoal diz assim, vocês evangélicos tiraram os livros da Bíblia. Opa! Você não sabe nada de história, então. A Bíblia foi acrescida dos livros apócrifos no Concílio de Trento, posterior à reforma. Qual que é o aspecto central desse concílio? Ele é o concílio contra a reforma. Mas, pastor, por que acrescentar esses livros? Que, por exemplo, nesses apócrifos, que Jesus nunca os citou, que eles não eram reconhecidos no Velho Testamento hebraico, que não estavam na Bíblia até então, por exemplo, defende missa aos mortos. Então é interessante colocar. Mas é bíblico? É inspirado? É inerrante? Por que então isso é introduzido logo após o concílio da reforma, ou melhor, logo após a reforma, num concílio que está tentando amarrar a reforma, segurar a reforma protestante? Para nós, a Bíblia estar na mão do povo é algo tão importante que, se você for olhar historicamente, por causa do desenvolvimento educacional, porque para o povo ler a Bíblia tem que saber ler. E aí a imprensa produziu meios para que o exemplar bíblico chegasse na mão do povo. A tradução bíblica começou a pôr a Bíblia na língua que as pessoas falavam, não só nas línguas originais. E aí os países protestantes começaram a fazer o quê? Vários países a investir profundamente em educação para que as suas populações pudessem ter a Bíblia e ler a Bíblia. Aí você começa a entender a prosperidade em parte, não só esse fator, mas é um dos motivos da prosperidade de países europeus que lá atrás foram países da reforma. E por que nasceram tantas universidades, tantos centros acadêmicos nesses países, onde havia um grande esforço de tradução da Escritura para pôr a Escritura na mão do povo, para que o povo conhecesse a verdade de Deus? Mas então resolvemos o problema. Infelizmente não. E até que Cristo venha, nós vamos continuar nesse embate, porque esse é um embate espiritual, profundamente espiritual. Então, por exemplo, surge ali no período do cientificismo o que nós chamamos de liberalismo teológico. A racionalidade é colocada no lugar do próprio Deus. A ideia de que aquilo que não se explica, aquilo que é um fenômeno metafísico, por exemplo, alguém ser curado, porque Jesus disse a um leproso, fica limpo, e ele ficou limpo, isso não pode acontecer. Isso não é racional, isso não é possível. E dentro dessa mentalidade, o liberalismo teológico arrancou o que? A ideia de que a Escritura é a verdade de Deus,
e ela é autoritativa. E eles começaram a propor o seguinte: vamos tirar o mitológico da Bíblia. E eles começaram a defender algo que agora eles estão numa enrascada danada. Porque eles começaram a dizer assim: não, o Novo Testamento, isso aí são escritos de comunidades. Por exemplo, não foi Pedro que escreveu. Colocaram o nome de Pedro para ter autoridade. Não foi ele mesmo que escreveu, mas foi uma comunidade ligada à tradição de Pedro, no século II, mais ou menos. Exemplo. Então, os milagres de Jesus, a ressurreição e assim por diante, são mitos para gerar autoridade, mas a gente tem que tirar esses mitos e ficar, mais uma vez, com o Jesus histórico. E aí o Jesus histórico dos liberais, o que é? Aquele homem bom, de palavras sábias, que nós podemos crescer e aprender com ele, mas ele não é Deus, ele não é Senhor, ele não é intercessor, ele não foi um sacrifício vivo, ele não fez nada além do que, como homem, morrer, sendo o homem carismático com o potencial que ele tinha. Resultado: arrancou-se a verdade e a autoridade da verdade de Deus. A Europa sucumbiu em relação à fé. Pela misericórdia do Senhor, Deus tem levantado, inclusive, missionários brasileiros e de outros lugares, para trazer de volta o Evangelho para a Europa. Mas as grandes catedrais, os grandes locais, inclusive onde pessoas, como o próprio John Knox, pai do presbiterianismo, ou Genebra, onde Calvino atuou e assim por diante, estão lá, às vezes, prédios ricos em história, mas vazios de gente que adora e crê no Senhor. Aí surge um outro movimento para tentar dar uma consertada na coisa, chamada neo-ortodoxia. Aí diz uma coisa que... Então você acha que é hoje que começou isso? Não, tá? Não é hoje. Depois dá uma olhadinha lá no Calbart e por que surgiu a neo-ortodoxia. Aí fala uma coisa que, inclusive, muitos aqui estão namorando com esse perigo. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém. Dentro dela tem palavra de Deus. E não tem palavra de Deus. Então a gente precisa de alguma chave para tirar o que não é palavra, o que não tem autoridade espiritual e aquilo que serve para a gente. E aí o que é que nós estamos vivendo? Primeiro, que a neo-ortodoxia não morreu, ela está aí e ela tem assolado muitas igrejas evangélicas no Brasil. E tem muita gente que, quando eu era adolescente, ali no início da minha juventude, alguns eram ícones no sentido de serem homens que diziam defender a fé, a verdade cristã, que não apenas namoram, hoje estão ensinando, propagando a ideia neo-ortodoxa, que tira a autoridade da Bíblia como um todo. Agora observe uma coisa: se você ouvir, cada um customiza a Bíblia para o gosto dele. Porque não é assim. A Bíblia, sendo a autoridade, palavra de Deus, determina o que eu penso. Não. Eu vou para a Bíblia com o que eu penso e começo a ver onde é palavra ou não é palavra. Aí você começa a entender? Então, essa parte aqui é só cultura, isso não tem nada a ver. Isso que tem que deixar. Não tem mais princípio para a gente. E aí eu abraço aquilo que eu acho que na minha ética, nas minhas escolhas, nos meus valores, devem ser considerados. E eu anulo aquilo que não deve ser considerado. Então nós vivemos hoje um momento muito complexo. E meu amado irmão, minha amada irmã, esse é um passo para a apostasia da fé. Não namore com isso. Isso irá matar a sua espiritualidade, porque torna você o senhor da Escritura. Qual que é a sua busca agora? Determinar o que tem nela que serve e determinar o que não serve. Quem é que conduz? Quem é a regra de fé e prática? Sua mente, não a Escritura. E isso tem um preço espiritual muito terrível. E aí a gente tem um outro lado, que é o lado inverso. Olha só o tanto de embate que a gente está vivendo, espiritualmente falando como igreja.
O lado inverso, místico, é o seguinte: a Bíblia se torna a palavra de Deus. Inclusive, há pouco tempo eu estava em voga do evangélico, porque existem duas palavras para palavra. Ou seja, o que é palavra, né? Então tem duas palavras, logos e rema. Aí o Paulo começou a falar assim: irmãos. Aí ele pegava o logos. O logos é o quê? O texto bíblico. Eu tenho rema para vocês aqui hoje. Não é remar não, irmãos. É rema, do grego. O que é rema? A revelação da palavra, que o Espírito Santo trouxe hoje. Logos você já tem. Rema, Deus me deu. E eu vou dar para vocês. Então é mais ou menos assim. A Bíblia se torna. Olha que coisa perigosa. Então, hoje Deus tem palavra para você. Não é porque a Bíblia está aqui. Hoje Deus tem palavra para você porque eu recebi da parte de Deus rema. A palavra, a revelação em cima da revelação. Então, isso aqui se tornou espiritualmente agora alimento para o povo. Como se a Bíblia, por si só, não fosse alimento para o povo. Nós precisamos tomar uma decisão muito séria, irmãos. Qual é o lugar da palavra de Deus para nós? Não foi assim que Deus te disse? Não foi não. Resposta? Coerente. Mas vou ser honesto com você. Vocês não vão morrer. Negação. Negação. E eu nem citei aqui a nossa luta com as seitas. Há uma característica comum a toda seita. A maioria das seitas que atuam no Brasil e que atuam no universo do Ocidente, elas não rasgam a Bíblia. Elas, entre aspas, não negam a Bíblia. Elas acrescentam. Elas acrescentam. Então, o Testemunho de Jeová vai ter lá os escritos do Charles Taze Russell e outros. Os mormons têm o livro de Mórmon. O Espiritismo tem, além da Bíblia, o Evangelho segundo Allan Kardec. Então, é uma outra forma de se negar, porque esses acréscimos à Escritura têm mais autoridade que a Escritura. Entende? E nós vivemos em um embate, inclusive com as próprias seitas. O que nós vamos fazer? Para a gente terminar, que hoje nós temos uma aula especial de lançamento da nossa EBV no ano, né? Meu irmão, mergulhe na sua Bíblia. Ame a Escritura. Vá para a Escritura. Gaste tempo com a Escritura. Nós lançamos, por exemplo, o projeto esse ano, para a gente ler a Bíblia toda em um ano, toda a comunidade. Pastor, mas eu não comecei, como é que eu faço? Começa hoje, meu irmão, começa amanhã, mas comece, vá para a Escritura. Não tenha medo da Escritura, ao contrário, ame. Como diz o Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, fala o quê? Que a Bíblia tem que ser como ouro para a gente. A Escritura tem que ser como ouro. Como um mel. Ame a palavra de Deus. Reconheça o antagonismo entre Cristo e o diabo no que tange a verdade. Em João 1,14, cumprindo a promessa que está aqui em Gênesis 3, que nós não lemos, quando Deus promete que Ele vai mandar o descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente. Então, lá em João, capítulo 1, verso 14, a Escritura nos diz que o Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós, nós vimos a sua glória e Ele estava cheio de graça e de verdade. Só que é uma coisa que muitos não percebem. É a afirmação do próprio Senhor Jesus, que conecta o fato de que Ele é a verdade. Ele não apenas tem a verdade, Ele é a verdade, mas que isso não tem uma ruptura com as Escrituras. Ao contrário, em João 5,39,
Ele diz para os líderes religiosos: vocês ficam aí estudando as Escrituras. Que Escrituras? As Escrituras do Velho Testamento, que é o que eles tinham até então. E aí Jesus diz assim: vocês estão procurando vida eterna, mas as Escrituras são elas mesmas que testificam de mim. Então, meu irmão, cuidado com a ideia de que, tipo assim, Velho Testamento... Jesus está dizendo que o Velho Testamento testifica dele. Nós temos que olhar para Jesus. Então, olha, ele acabou de dizer para os fariseus: vocês estão indo para as Escrituras, mas elas falam de mim. Que Escritura que tinha? Velho Testamento. Então ele está falando de quê? Todo o Velho Testamento fala de mim. Então como é que eu vou arrancar o Velho Testamento da minha Bíblia e dizer que não serve para nós hoje? Que loucura é essa? Que mentira do diabo danado, que entra no coração do povo, que no fundo, você precisa ter cuidado. Qual é o ídolo que está se movendo dentro de você, que está te colocando em oposição às Escrituras do Senhor? Isso é algo muito sério. E aí em João 8, Jesus tem aquele embate com os religiosos que falaram que queriam ser discípulos dele. E ali ele diz que ele é maior do que Abraão. Quando ele diz isso, o povo pega em pedra para matar Jesus. E eles dizem: nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz para eles: vocês são filhos do diabo. E aí é lá que Jesus é assim, porque ele é o pai da mentira e ele mente desde o princípio. Mentia e continua mentindo até hoje. Vocês só estão debaixo da mentira dele. É dele que vocês são filhos. E aí Jesus diz para a gente, lá no capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade. Que verdade? Do que ele está dizendo? Ele está dizendo o evangelho dele próprio. Conhecer a ele, conhecer a palavra dele, conhecer o testemunho dele, conhecer o que é o próprio evangelho de Cristo. Nas Escrituras, conhecereis a verdade. O que vai acontecer? E a verdade vos libertará. Agora, como é que faz se nós estamos vivendo um tempo em que a gente tem tanta Bíblia na mão, no celular, na nuvem, onde você quiser, você tem Bíblia, mas o povo não está com a Bíblia no coração. O povo está desconfiando da Bíblia. O povo está colocando a autoridade da Bíblia em xeque. Ou querendo customizá-la a seu bel prazer. Isso é muito sério. E em 2 Timóteo, um texto muito conhecido. Mas a gente tem que descobrir o que é palavra e o que não é. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. E diz para quê? Para transformar você em um seguidor de Jesus perfeito e perfeitamente habilitado. Aí você vai fugir da fidelidade das Escrituras, dessa Escritura que toda ela é inspirada por Deus, e vai colocar em xeque aquilo que precisa ser a base, que vai te ensinar o que é ser um marido ou ser uma esposa, como criar seus filhos, como olhar para o trabalho, como viver sua cidadania humana enquanto você é cidadão do céu. Aí você coloca em xeque o fundamento. E você vai ser habilitado, perfeitamente habilitado. Entende como que essa é uma coisa gravíssima? Já estourei o tempo, já temos 10 minutos. Pastor, mas então é só eu ler a palavra de Deus? Não, irmãos. É você ler com discernimento. Nós vamos trabalhar algumas coisas no decorrer desse ano. Por exemplo, a gente quer ajudar muito você a entender que Deus falou na nossa linguagem. Mas isso não significa que os mistérios de Deus sejam fáceis de serem compreendidos. Então nós temos que ter critério interpretativo, nós temos que ter princípios que norteiem essa nossa busca pela verdade, esse nosso apego pela Escritura. Eu vou só citar 5 aqui para você começar a pensar neles. Mas nós vamos trabalhar muito isso em nome de Jesus depois do ano.
Primeira coisa, você deve procurar sempre entender a passagem, o texto, no seu contexto. A Escritura, seja qualquer livro, qualquer tipo literário que nós temos, foi escrito num ambiente, tendo destinatários originais. E como foi Deus falando na língua dos homens, nós precisamos entender o que ele falou primeiro para aquelas pessoas. Conhecer o contexto. E a gente tem dois tipos de contexto, que a gente chama de um contexto mais amplo, não é? Que é, por exemplo, que livro é esse, que natureza ele tem, quem escreveu, para quem escreveu e assim por diante. Mas também nós temos o que a gente chama de contexto imediato, ou melhor, contexto geral, e nós temos também aquele contexto mais imediato. Então a gente tem que começar a aprender a ler a Bíblia. Vou dar um exemplo. Você está lá num texto, uma carta do Novo Testamento, está escrito assim: portanto, irmãos, como é que você vai continuar a ler o que está embaixo se tem um portanto? O portanto significa que o que você vai ler agora está ligado ao que foi dito anteriormente. Tem lá um mas, então significa que é uma contraposição a alguma coisa que foi falada. Então a gente tem que começar a crescer nessa habilidade de conseguir lidar com esse contexto geral e imediato. Dica preciosíssima e prática para você. Né? Para quem está chegando aí agora, nós temos uma parceria com a Right Now Media, que é esse stream cristão. Você pode só pegar o QR Code aqui, nesse material, inclusive está lá atrás para quem não tem, fazer sua inscrição e entrar lá. Lá tem uma coisa chamada Bible Project. Bible Project. É uma série. E lá tem panorama de cada livro da Bíblia. Pastor, eu sou meio preguiçoso para ler. Pois é, mas você vai ver um vídeo de 6 minutos, 7 minutos, que vai te falar. Juízes, foi escrito em tal época, dessa maneira, com tal e tal propósito. As ênfases são essas. Eu estou dizendo, gente, a gente tem recurso demais. Está aí, ó. Às vezes o que a gente não está tendo é a firmeza necessária. Segundo, procure entender o texto primeiro. Vamos compreender o contexto bíblico. Segundo, procure entender o texto na sua pureza, na sua realidade. Às vezes você não tem como ir lá para o original, fazer uma análise mais gramatical do texto original, do hebraico, do grego, do aramaico, mas você, por exemplo, pode pegar duas versões bíblicas e comparar como que essa aqui traduziu, como que essa aqui traduziu. E você pode, assim, tentar entender o texto antes de dizer para o texto qualquer coisa. Não diga para o texto o que você pensa. Ouça o que o texto originalmente, ou seja, lá que está lá, você está lendo, tem a dizer a você. E aí, confronte com o que você pensa. Terceiro, não esqueça da máxima. Guarda isso. Você está autorizado, se for o caso, agora você abre lá, anote no seu celular. Ou pega a caneta. Ou grave isso na sua cabeça. Não esquece disso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vocês não podem repetir? Vamos lá? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Uma vez um irmão, traindo a mulher, veio com a Bíblia para justificar. Aí foi lá no Velho Testamento, você aqui está dizendo, fulano adulterou você, meu irmão, isso é um livro histórico. Você está lendo, a Bíblia não está fazendo um juízo aqui, se a pessoa fez certo ou errado, a Bíblia está dizendo que ele fez. Como você sabe que ele fez? O que ele fez está errado. Porque aqui, ó, eu mostrei para ele os textos tudo da Bíblia que diz assim, não adulterarás. Não é? Tá. É mesmo, pastor. Pois é, irmão, a Bíblia interpreta a Bíblia. Você isolou uma história e justificou o seu pecado e está aí com o seu casamento arrebentado. Vamos ver se sua mulher te perdoa e você restaura esse casamento. Usando a Bíblia. Entende? Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Busque. Isso aqui a gente conta com isso. Busque a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo não irá inspirar você, porque a inspiração é para os autores bíblicos. Por isso que a Escritura é inerrante. Por isso que, apesar de serem
pessoas de épocas diferentes, séculos diferentes, profissões diferentes, há uma harmonia na Escritura. Nós não contamos com a inspiração do Espírito Santo. Por isso ninguém aqui está autorizado a escrever uma vírgula e dizer assim, isso aqui é Escritura como essa Escritura. Nós não temos essa autorização. Mas nós temos iluminação. Então, se a gente vai para a palavra com oração, com temor, dependendo do Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco através da sua santa palavra. Mas é a palavra que Ele inspirou. E não aquilo que simplesmente serve ou não serve para você. Por último, se a Escritura testemunha de Jesus, Jesus é o centro das Escrituras. Então procure ver o Evangelho, a graça de Deus, mesmo naquelas passagens mais complexas e difíceis. Esses dias eu estava lendo algo tremendo. E eu encerro com esse exemplo aqui. José está na posição do segundo homem mais importante do Egito. Ele está escondendo dos irmãos quem ele era. Os irmãos estão vendo um homem muito poderoso na frente deles. E ele está tentando se conter. E aí, os irmãos, ele cria um estratagema, os irmãos trazem o irmão que ele não conhecia. Benjamim. Primeira vez que José está vendo Benjamim. E aí o que acontece? Toda a ira do mal que os irmãos fizeram é vencida ao ver o irmão. Um dos grandes estudiosos do Velho Testamento, ele diz, José ali é um tipo de Senhor nosso. Porque quando o pai olhou para o nosso irmão, a ira se dissipou. E todo o amor do pai pelo nosso irmão mais velho foi derramado sobre nós. Você já parou para pensar? Como tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. Mas isso não significa que a gente vai decepar a palavra de Deus, tentando, eu ou você, dizer o que é palavra, o que não é palavra. Porque toda a Escritura é inspirada. Que o Senhor nos ajude como igreja, para que aquela grande fake news que reverbera até hoje, seja discernida pelo povo de Deus, para que o povo de Deus esteja firme na verdade dita pelo próprio Senhor para a sua igreja. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar?